Uma nova vertente de análise começa a ganhar espaço nos bastidores da investigação sobre o desaparecimento das crianças em Bacabal. Desde o início, eu sempre digo uma coisa, que o maior medo, nosso maior medo, é que esse caso caia no esquecimento. Relatos emocionados reforçam a angústia dos primeiros momentos. Aí nós não pode sair. Mas, vó, mas eu queria que a senhora estivesse lá. Calma, querida. Ela queria que eu estivesse com ela. E existe uma possibilidade que está sendo aventada em Bacabal, dela e do irmão da Clarice terem feito algo para proteger as crianças de um possível sumiço da Clarice com o padrasto. Isso está sendo aventado lá. Circula na cidade uma possibilidade que vem sendo comentada informalmente, a de que pessoas próximas à família possam ter tomado alguma atitude na tentativa de proteger as crianças diante de um suposto risco envolvendo a irmã mais velha e o padrasto. Trata-se, até o momento, apenas de uma conjectura levantada nos bastidores, sem qualquer acusação formal ou conclusão oficial. Fontes ligadas ao caso indicam que investigadores passaram a considerar uma hipótese técnica considerada sensível, porém plausível. A linha de raciocínio não aponta culpados, mas busca compreender lacunas específicas no percurso mapeado pelas equipes de busca. A principal dúvida é se, em algum momento inicial, pode ter ocorrido um deslocamento conduzido por terceiros para um ponto ainda não contemplado pelas varreduras. O que motivou essa reflexão foi um detalhe que chama a atenção: a ausência persistente de vestígios concretos após determinados trechos já amplamente examinados. Mesmo com o uso de drones, cães farejadores e equipes especializadas, há áreas em que o rastro simplesmente se interrompe de forma abrupta. Segundo especialistas em comportamento infantil e dinâmica de deslocamento, interrupções desse tipo podem indicar mudança de meio de transporte ou condução assistida. Profissionais da área de psicologia forense, ouvidos de maneira informal, explicam que crianças pequenas, quando desorientadas, tendem a procurar abrigo, água ou tentar retornar ao ponto de origem. Percursos longos e direcionados, sem referência adulta, tornam-se menos prováveis após certo nível de cansaço. É nesse contexto que surge a possibilidade de interferência externa no trajeto. Com base nisso, a investigação passou a revisitar rotas alternativas pouco exploradas nos primeiros dias. Trilhas secundárias conhecidas por moradores antigos, acessos rurais de difícil visualização aérea e caminhos que conectam áreas isoladas a saídas menos óbvias. A questão deixou de ser apenas onde as crianças entraram e passou a incluir por onde poderiam ter sido conduzidas. Outro ponto analisado é o intervalo entre o desaparecimento e a mobilização mais ampla das buscas. Especialistas avaliam se, nesse período inicial, teria existido oportunidade para um deslocamento silencioso além da área delimitada. Não há confirmação de que isso tenha ocorrido, mas a hipótese integra o escopo técnico atualmente considerado. Fontes reforçam que essa linha de investigação não pressupõe a identificação de um suspeito. Trata-se de um estudo de cenário elaborado para compreender por que certos pontos do mapa permanecem sem indícios compatíveis com a permanência prolongada de crianças pequenas. Equipes de inteligência também reavaliam mapas topográficos, registros antigos de acessos rurais e trajetos pouco utilizados por veículos de pequeno porte. A atenção se volta a percursos que possibilitariam deslocamento discreto, sem necessariamente cruzar áreas monitoradas ou de grande circulação. Aspectos psicológicos igualmente entram na análise. Em situações de vulnerabilidade, crianças podem seguir adultos que ofereçam ajuda, água ou a promessa de levá-las de volta para casa. Esse comportamento não é considerado incomum em contextos de desorientação. Por isso, os investigadores buscam identificar se houve algum ponto de contato que tenha passado despercebido nos relatos iniciais. Oficialmente, o caso permanece aberto em todas as frentes. Não existe confirmação pública de condução por terceiros. O que há é uma ampliação das possibilidades examinadas, fundamentada em critérios técnicos e comportamentais. Enquanto as buscas continuam em áreas estratégicas, essa nova abordagem amplia o horizonte da investigação para além do terreno físico. A pergunta que agora orienta os investigadores é direta:
Caso tenha havido um deslocamento assistido, em que momento e local ocorreu essa transição? As próximas etapas incluem o cruzamento de dados, a reavaliação de horários e trajetos e a análise de registros indiretos que possam ter sido ignorados nos primeiros dias. O caso entra, assim, em uma fase mais estratégica e menos visível, mas potencialmente decisiva. A condução segue cautelosa. Afinal, em investigações complexas, às vezes o elemento determinante não é apenas o que foi encontrado, mas exatamente onde algo deixou de ser encontrado.